Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Fabião, o que eu queria começar a nossa entrevista, sabe? Eu queria saber de você, que eu tenho muitos assuntos aqui para te perguntar, que eu sei que você tem uma história muito rica, com muitos acontecimentos, né? Eu quero contar a história. Como foi que você conheceu pessoalmente o Paul McCartney? Que história é essa, Fabião? Como é que foi o momento do encontro, a expectativa? Enfim, que eu sei que para você foi um fato marcante na sua história, na sua carreira também, né? Foi. Conta pra gente um pouquinho. Tá. Inclusive, não só na carreira, como na vida, né? Uma coisa maluca, né? Encontrar um cara desse porte, assim, né? Então, cara, eu sempre dei aula em escolas, né? Eu sempre tive essa atividade de professor de música nas escolas. Então, bicho, aí eu dava aula nessa escola, Carlitos, e aí eles foram fazer uma comemoração lá de Dia da Música e tal. Me chamaram para tocar. Eu chamei meus amigos, falei, gente, vamos tocar lá para um monte de criança. Eu já era professor há muito tempo, já tinha alguns CDs gravados e tal. Aí falei, cara, vamos tocar Beatles, que é uma música legal, sei lá, eles vão gostar, eu acho. E fomos tocar. Só que aí, cara, a primeira apresentação, a partir da manhã, tinha mais ou menos umas 300 crianças. E simplesmente as crianças enlouqueceram. Elas dançaram, pularam, foram a loucura. Assim. O que acontece hoje nos shows, aconteceu já naquela primeira vez. E aí nós fizemos várias apresentações em escolas. Nas escolas que eu trabalhava, aí um amigo ficou sabendo o que eu fazia, falou, vem fazer aqui também. Enfim, fiz algumas apresentações disso daí, sempre gravando, registrando os vídeos e tal. Aí no tempo foi passando e tal. Isso lá em 2011. Isso foi ao longo do ano de 2010, esse início? Isso foi 2010, por aí. 2009, 2010, por aí. Também em 2011. No final de 2011, meu filho nasceu. Aí, logo que depois a minha mulher ficou aqui com ele e tal, em casa e tal, e aí ela foi viajar para casa da minha sogra, que é lá em Minas Gerais, lá em Uberlândia. E eu estava aqui sozinho, cara, em março, assim, pós-carnaval e tal, vendo televisão, aquele jeito, né? Filho recém-nascido e tal. E aí eu vi no programa Fantástico da TV Globo, eles fazendo uma propaganda. Conheça o ídolo, Paul McCartney, a turnê vai vir pelo Brasil e blá, 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 e tal. E tinha que mandar um vídeo para participar dessa promoção. E aí eu falei, cara, tô com tudo na mão aqui, os vídeos já estavam editados, e tinha um monte de coisa legal. Eu falei, vou mandar, vai, nunca ganho nada, sabe aquela... Aí eu nunca ganhei nem um bingo, nem nada, aí eu falei, vou mandar, vai. Aí mandei. Passou a semana inteira, eles iam divulgar o resultado na semana seguinte, no domingo que vem. Então aí eu tava lá assistindo e tal, e aí eles começaram a divulgar os ganhadores. E aí a primeira ganhadora, eu me lembro bem, era não sei o nome dela, mas ela estava cantando Twist and Shout com um secador de cabelo, assim, sabe? Twist and Shout, tal. Aí eu falei, eita, não vou ganhar, né? Aí o outro cara que ganhou era um cara sertanejo, assim, bem senhorzinho, tocando uma viola, assim, let it be, let it be. Aí eu falei, cara, eu não vou ganhar mesmo. Aí eu falei, quer saber? Não tinha nada a ver com o seu formato, né? Não tinha nada a ver. Aí eu falei, cara, eu não vou ganhar mesmo, eu vou ver meu futebol lá, que ainda tinha aqueles programas de domingo, sabe? Os mesas redondas, quadradas e tal. Aí tal, cara, mas foi eu mudar o canal, que aí todo mundo me ligando, cara. O telefone não parava de tocar. Meu, aconteceu tudo. Tocou interfone, bip, tinha tudo. E a galera, velho, vai lá, você tá aparecendo no Fantástico e tal. Aí eu falei, não acredito. Voltei, mas daí já tinha passado. Mas, de fato... Eu assisti na hora. Você tava lá, né? Você assisti. deve ter me ligado, viu? Você deve ter um que me ligou. Aí, bicho, eu sei que, bom, enfim, ganhei, né? Aí eu não acreditava e tal.
Aí na segunda-feira a produção mesmo da Globo entrou em contato e tal, e aí realmente isso ia acontecer. Mas aí tinha algumas questões. Primeiro, meu filho tinha acabado de nascer, eu estava numa pindaíba, cara, não tinha R$1. Assim. E eu estava selecionado para conhecer o Paul McCartney em Recife, porque ele vinha para o Rio, para São Paulo e Recife. Mas eles já tinham feito todas as divisões e tal, e mesmo eu sendo de São Paulo, meu encontro com ele ia ser em Recife. Aí eu falei, meu Deus, e meu filho pequenininho, cara, ia ser tipo logo no mês seguinte. Assim. Aí eu falei para minha esposa, Denise, ó, a gente vai ter que pegar um empréstimo, sei lá, vamos fazer alguma coisa para ir, porque eu tinha que pagar tudo. Eles só me davam, eu tinha direito aos hotéis e tinha direito ao dia do encontro. Mas a alimentação, as aéreas, essas coisas eles não davam. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí fui, cara. Fui para Recife, conseguimos e tal. E aí aí chegamos lá, cheguei no hotel, eram 8 pessoas, 8 ganhadores, né? 8 em São Paulo, 8 no Rio e 8 em Recife. E aí, cara, foi uma loucura, né? Nós fomos lá no dia, todo mundo bitomaníaco, cara chorando. E nós fomos pro estádio lá do Santa Cruz, o Arruda lá, o estádio do Arrudão lá. E aí chegamos lá, bem cedo, e tinha toda aquela recepção, com drinks, garçons. A gente ficou na área mais VIP do possível ali, né? E aí assistimos a passagem de som, que a passagem de som foi, cara, 1h30, foi 1h30 de show praticamente, as músicas antigas, músicas que ele não toca nos shows, e ficamos ali embaixo babando, né? E aí depois, entre essa passagem de som e o show, era a hora que a gente ia subir ali para conhecê-lo. Quer dizer, você como tá ambientado com esse local de palco, tudo, deve ter curtido muito essa passagem de som também, né? Que loucura, cara. Assim, milhões de guitarras, né? Uma equipe gigantesca, assim, a gente ficava babando, né? Aí, bom, chegou a hora, né? Vamos lá, tá, conhecer o cara. Aí, muito segurança. Eu lembro de um segurança, cara, que tinha, não sei, acho que ele tinha uns 4 metros de altura, cara, não sei. Era muito grande. Ele chegando pra gente, cara, e falando assim, não pode celular, não pode pedir autógrafo, não pode abraçar, não pode gritar, não pode dar presente, não pode falar nada, tal. E, cara, a gente foi ficando assim, foi desaparecendo, assim, sabe? E aí, beleza, entramos, né? Entramos sem celular, sem caneta, sem nada. Mas aí a gente já estava amigo da equipe da Globo, que estava com a gente, estava já um clima desse jeito. E ficamos ali esperando ele passar. Aí os músicos passaram, cumprimentaram a gente, os caras muito legais, e ali esperando ele chegar. E aí ele veio, cara, só que tudo que o segurança disse pra gente lá fora, ele próprio quebrou com as regras, sabe? Então, ele veio, cara, abraçou um por um, falou com todo mundo, bicho, abraçou, cantou música, tirou foto e tal. Na minha vez, eu dei muita sorte, Paulo. Porque ele veio falar comigo qual era o meu vídeo. Porque eu fiquei com a impressão de que ele tivesse assistido mesmo os vídeos, assim, sabe? Porque ele, antes ele conversou com todo mundo, perguntou e tal. E aí ele falou comigo, e qual foi o seu vídeo? Eu falei, o meu foi o Yellow Submarine com as crianças e tal. Aí ele virou para a câmera, me deu um abraço e começou a cantar We All Live. E aí todo mundo que estava ali juntou nele, fez um montinho assim no Paul McCartney, e a gente ficou cantando essa música ali. E, bom, cara, foi uma loucura, né? Aí piramos, assim, não tiramos autógrafo, não fizemos nada disso, mas fomos, aí beleza, tchau. E você conseguiu pegar um autógrafo dele? Não podia. Realmente nenhum. Não teve jeito. Não teve jeito. Teve gente que levou presente, teve gente que levou, um monte de coisa. Enfim, não pudemos. Só que aí o que aconteceu? Bom, acabou, fomos pro show. Aí a gente fomos os primeiros a entrar, né? Porque já estávamos ali. Então ficamos assim,
as fotos que eu tenho, cara, dele tocando são fotos de 3 metros de distância. E aí ficamos ali no show e tal, enfim, foi demais, né? Mas aí o que aconteceu foi que o cara da Globo que estava filmando ficou muito amigo nosso. Então, primeiro, ele transformou os vídeos que ele fez em fotos e passou pra gente. Então, a gente conseguiu ter algumas fotos desse encontro. E o que aconteceu foi que no Fantástico da outra semana, o trecho que ele cantou Yellow Submarine comigo e com os outros foi o trecho que eles escolheram para mostrar esse encontro. Então, cara, teve uma visibilidade absurda, né? Então, quer dizer, daí que tudo começou, né? Eu falei, vou montar esse projeto de Beatles e tal, enfim. Mas foi isso, assim. Mas até hoje eu fico pensando, falo, será que foi verdade? É tão louco, né? Quer dizer, e a partir desse encontro, né, você formatou esse projeto, né, que você já estava implementando em algumas escolas. Então, Fábio, eu queria saber da sua carreira, dessa parte de educador musical, de professor de música, que é a essência do seu trabalho, né, como músico, tudo, e que você, eu sei que trabalha em várias escolas em São Paulo e que depois caminhou só para o projeto do Beatles para Criança, mas eu queria que você contasse dessa sua vivência como professor de música, educador musical, até chegar um pouco, né, no projeto do Beatles para Criança. Conta pra gente. Conto. Eu sou bom, cara, você sabe melhor do que ninguém que assim, logo que cheguei de Belo Horizonte, que eu era pequeno, eu morava em Belo Horizonte, né? Aí na tua terra hoje, né? E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu era assim, um pós-adolescente, assim, né? Comecinho e tal. E aí fui tocar na noite, tal. Sempre fui músico da noite, né? E conheci o teu irmão, conheci todo mundo que eu conheço hoje, eu conheci naquela época, né? Aqui em São Paulo e tal. Que ano, mais ou menos, só pra gente... Que ano que você veio... Cara, isso aí deve ter sido 90... Não, quando eu fui aqui para São Paulo, foi meio 1990, 88, 89. Assim. E eu tinha 19 anos, né? E aí eu voltei para Belo Horizonte, morei de novo só com meu pai, mas acho que definitivamente isso daí deve ter sido 95, 94, assim. E aí eu já tocava na noite, conheci o teu irmão, que é um exímio pianista, o senhor Pedro Cunha, e aí comecei a tocar no forró, né? Então a gente acabou indo tocar numa casa de forró aqui em São Paulo, que era estouradíssima, super famosa e tal. A gente ficou tocando nessa casa de forró um tempão, e era uma coisa estritamente da noite, assim, né? E aí quando eu comecei a namorar minha atual esposa, a Denise, ela vivia falando para mim assim, pô, Fábio, mas porque eu nunca fui um músico preguiçoso, sabe assim? Sempre acordava cedo, sempre ficava me empreendendo nas coisas, né? Inventando moda, né? Inquieto. E aí ela falava assim, pô, por que você não... Porque na época eu também fazia faculdade de música. E tinha uma matéria na faculdade que era a educação musical, né, infantil. Assim, que até uma professora, ela chamava Zeli, bom, não vou lembrar isso agora, mas era uma professora bem conceituada na época. E aí ela falou, por que você não manda uns currículos de umas escolas? Eu falei, você tá brincando, né? E aí eu falei, fiz os currículos lá, peguei minha motinha, distribuí na Vila Madalena. E aí, cara, incrível que pareça, eu já estava dando aula em 3 escolas, assim, 2 semanas depois. Porque naquele momento ali, cara, a educação musical nas escolas não era uma coisa muito obrigatória, sabe? E os professores de música também, para crianças, também não tinha muitos, assim, não era uma coisa que era muito comum. Então, assim, eu fui rapidamente, eu já consegui 3 escolinhas. Falei, uau! E aí o tempo foi andando, eu fui ocupando meus horários da semana com escolas, sem parar, e fui invertendo, né?
trocando a noite pelos dias, né? Porque aí também já não conseguia mais também dar aula. Tocava no forró, ia dormir 5 da manhã, cara. E como é que eu dou aula no dia seguinte? Não dá, né? E aí fui fazendo essa transição, né? Da música da noite para trabalhar de dia, mas sempre tocando à noite, assim, uma vez ou outra. E fui me especializando nessa coisa. Você chegou a dar aula para quantas escolas, assim, diferentes em São Paulo, ao mesmo tempo? Assim, que eu sei que, ao mesmo tempo. Que era bem agitado, assim, né? Eu já tive 10 escolas, cara, por semana, por mês. Mas é que também, o que aconteceu? Eu comecei dando aula em escolas pequenas. Então, eram escolas que eu ia e ficava 2 horinhas. Então, eu ia na segunda, 2 horinhas, saía de lá e ia para outra, mais 2 horinhas, e assim eu conseguia ter um volume, né? E o que aconteceu foi que eu comecei também aí, com o tempo, me especializar e também consegui trabalhar em escolas maiores. Escolas que eu passava 2 dias inteiros. Então, essa relação de muitas escolas era legal, mas assim também a qualidade era dar aulas em escolas melhores, maiores, né? E isso foi acontecendo, assim. Aí eu fui um pouco largando tocar à noite e fui entrando nesse mundo da educação mesmo. Aí fiz faculdade de licenciatura, né, para poder dar aula. Eu dei aula muito tempo numa escola de teatro aqui em São Paulo, então me liguei muito nessa galera do teatro. Foi no Célia fiz Helena? Muitas peças no Célia Helena, E eu trabalhei lá por quase 15 anos, né, cara? Dei aula tanto para as crianças quanto para os adultos. A gente fez várias peças, assim. Foi um momento lindo, assim, da vida, né? Assim, fiz grandes amigos lá também. E aí e lá mesmo eu fiz a minha pós-graduação em arte e educação, porque lá também acabou virando faculdade. E aí eu quis fazer e tal, e me especializando. Aí, enfim, é isso, né? E nesse tempo todo, eu quando cheguei na música para crianças em escola, eu sabia 4 musiquinhas do Sapo Não Lava o Pé e mais 3, sabe? E aí fui, assim, tendo que inventar um método. Então eu comecei a compor música para criança. Então eu compor assim, vamos trabalhar, puxa, o que eu quero trabalhar com essa turma? Eu quero trabalhar ritmo. Então vou fazer uma música que tenha uma tartaruga e um tal, e meio que desse jeito, assim, sabe? Então eu fui compondo músicas, inclusive com o próprio Pedrão, que foi seu irmão, foi meu parceiro em várias músicas. Inclusive nessa época. Tem 5 CDs gravados, né, Fábio, de 5 CDs. Infantil. Exatamente. E aí isso eu vim nessa, enquanto eu dava aula, vinha produzindo minhas coisas autorais, assim, que eu sempre fiz, né? Só que aí agora voltado para esse público infantil. Então sempre fazia show, sempre era convidado pelo Sesc para fazer shows dos meus CDs, né? Dos lançamentos e dos meus projetos. E aí até que culminou nessa história dos Beatles. Aí eu falei, meu CD depois dessa história toda foi dos Beatles, porque eu falei, agora vamos nesse projeto, e deu certo, né? Assim, a gente exatamente. Antes da pandemia não parava de tocar, né? Exatamente, Fábio. E eu acho que assim é importante contar como você relatou a sua história como educador musical, porque hoje quando as pessoas veem o sucesso, né, do Beatles para crianças e vê tudo isso acontecendo, parece que foi assim de um dia para o outro, mas na verdade é uma história de vida, né, que você trilhou para ir construindo esse caminho, né? Então, hoje em dia você tem muitas bandas que também depois criaram versões para kids e crianças e tudo, mas assim a gente sabendo um pouco do histórico da sua carreira, né, com esse trabalho com as crianças, quer dizer, é uma outra pegada, né, Fábio? É uma outra pegada. A gente sempre, isso é uma coisa que sempre também, tudo que a gente vai dar entrevista, as coisas me perguntam, né? E é isso, assim, eu sempre digo, cara, o nosso projeto
nasce na escola, sabe? É muito diferente você ser um adulto e fazer música para crianças, porque você acha legal, e vou fazer uma música com o seu ponto de vista de adulto, do que você fazer uma música para crianças do ponto de vista da própria criança, do ponto de vista do professor, né? Do ponto de vista de quem tem esse hábito, porque não é simples. Então, essas bandas que você falou, tem realmente um monte e tal. Eu sempre discuto assim, um pouco da seriedade, assim, da responsabilidade que eles têm, sabe? Assim, os trechos que eu vejo dos shows e tal, até me preocupo, porque, assim, enfim, é importante. O trabalho para criança é um trabalho sério. Assim, a gente está lá brincando, se divertindo, fazendo bagunça, né? Entre aspas, mas é uma coisa que é pensada, tem os limites, tem as coisas legais, né, de se falar, exatamente, tem uma didática. E tem uma linguagem, cara, que é uma frequência, entendeu? Não adianta, cara. Não adianta forçar essa barra. Quem não tem essa frequência com a criança, cara, não vai nunca fazer nada para a criança, entendeu? Inclusive, você tem que falar olho no olho. É muito legal que nos shows, né, do Beatles para criança, você tem o cuidado de ensinar sobre os instrumentos musicais, né, apresentar os instrumentos que estão sendo tocados, e também queria falar com você sobre essa história aí que você inventa instrumentos musicais, Fábio. Como é que é isso daí, cara? Paulo, isso aí, cara, é também mais uma coisa. No meio dessa caminhada toda que eu tenho de escolas e de música para crianças, né? Eu também conheci muita gente, né? Então, eu, por exemplo, passei por aquele grupo Barbatuques, que, né, um grupo bem conhecido de percussão corporal e tal. Eu sou muito amigo deles, mas eu fiz parte do grupo de estudos do Barbatuques, quer dizer, lá atrás, quando eles estavam começando e tal, eu estava nessa pesquisa toda, assim, com eles e tal. O que aconteceu é que comigo eu não continuei, porque eu tinha que dar aula, entendeu? Mas uma coisa que eu até me lamento, né? Porque é uma coisa que tão legal, mas então, isso é uma coisa. Mas eu também conheci muita gente que trabalha com essa coisa de construção de instrumentos a partir de materiais inusitados, assim, recicláveis ou não. Então, fiz milhares de oficinas e aí eu não posso dizer que eu tenho um trabalho de construção de instrumentos, tá? Mas assim, eu trabalhei muito com isso. Então, já fiz milhares de oficinas, já dei um monte de workshop sobre isso e adoro. É uma coisa que eu adoro fazer, assim. E você gosta de ter um espaço. E você gosta de testar, né, novos instrumentos. Qual que é o nome daquele instrumento que você apresenta lá para as crianças no show? Um instrumento havaiano? O ukulele. Ukulele. A criançada fica doida quando você mostra o ukulele, né? Essa coisa do show, cara, a gente sempre, claro, a gente toca Beatles, né? E as músicas são muito legais, né? Um repertório absurdo, absolutamente legal. Mas as músicas estão em função do show. Então, sem menosprezar nada, né? Sem diminuir a importância das canções, mas elas precisam estar encaixadas no nosso espetáculo, sabe? Então, essa coisa dos instrumentos é um pouco disso. Poxa, vamos tocar Hello Goodbye com instrumentos diferentes. Por quê? Porque, poxa, é legal levar isso para as crianças. É um show de rock? Mas eu posso tocar o ukulele, posso tocar um cavaquinho, um bandolim, tem essa abertura, né? Então, também é importante ser um show que as crianças não simplesmente vão lá, dancem e vão embora, né? Seja uma coisa também que elas aprendam, que elas tenham interesse. E o ukulele é um desses instrumentos, né? Inclusive porque está super na moda, né? O instrumento da moda. É mesmo? Agora todo mundo só grava o ukulele, só quer saber do ukulele. Ô Fábio, eu queria saber também qual que é o seu instrumento principal, assim, como músico? Qual foi o seu primeiro instrumento que você
Comecei a tocar. Qual foi o primeiro instrumento que você começou a tocar? E hoje, quais instrumentos você tem facilidade, assim? Essa parte instrumental sua. Quem que foi o seu primeiro professor? O violão, né? O violão é sempre... Assim, eu sou um cara de rodinhas de violão, né? De tocar em acampamentos, e até serenatas, hein? Quando eu era pequeno, mais novo, assim, a gente fazia arriscava no interior umas serenatas. Então, meu principal instrumento é o violão, né? É que aí, a partir dele, todos esses de corda ficaram assim mais simples, né? Mais fáceis. Então, eu toco a guitarra, né? Que é praticamente bem parecido, mas eu toco o ukulele, eu toco o cavaquinho, o bandolim, eu toco o charango, que é um instrumento latino-americano, assim. Tem um outro também que chama quatro, que eu toco um pouco de contrabaixo, não sou assim dos melhores, né? Mas também dá para enganar um pouquinho. Mas gaita também, né? Então, gaita não, cara. Gaita é um instrumento que eu não consigo. Eu já tentei. Tem que soprar. Tem um negócio que você tem que soprar muito pequenininho. Mas eu me arrisquei pela flauta transversal, assim. E pelas flautas, de uma forma geral. Primeiro que eu sou viciado em comprar instrumento, né, Paulo? Isso aí todo músico né? Então, e aí eu adoro flautas, assim, eu compro em todo lugar que eu vou, eu acho uma flauta para comprar. Então eu comecei a tocar um pouco de flauta transversal e tal, e um pouquinho de piano, assim, né? Mas mais para poder gravar, para fazer uma coisa mais simples, assim. Flauta transversal, o som é lindo, né, da flauta transversal. É lindo, instrumento lindo, cara, instrumento lindo. Mas é isso, assim. Mas eu tenho muito instrumento aqui em casa, né, cara? Se eu for olhar aqui, ficar meia hora só falando dos instrumentos. Ô, Fábio, e me fala um pouco dessa época aí do forró, que o Fábio foi líder da banda Tio Crispiniano, né? Tio Crispiniano. Que tocava às quintas-feiras no Remeleixo, em São Paulo. Nossa Senhora. E eu sei que foram muitos anos, né? Conta um pouco muitos anos, dessa fase aí do forró, que também foi uma época que o forró tava no auge, assim, e que, enfim, você também teve uma vivência de palco muito intensa, né, nessa época, e que acho que te ajuda hoje também, né? Sem dúvida. Inclusive, cara, assim, eu acho que nessa época aí foi a época que eu mais aprendi na vida, assim, como músico, assim. Primeiro, pela questão do palco, né? A gente tocou quase 6 anos no Remeleixo, né? Todas as semanas, né? Lotado, né? E aí, lotado, né, cara? Então, assim, esse domínio do público, assim, sabe? E não só domínio, mas assim, no bom sentido, né? Assim, no domínio de falar assim, pô, agora é hora de dar um gás. Agora é hora de eu falar uma coisa. Agora é hora de acalmar, né? Uhum. Então, mais nesse sentido, assim, de sacar o público, né? Isso tudo eu aprendi ali, né? E também dessa coisa musical, né? A convivência com caras geniais, né? Assim, que passavam por ali, né? Nessa época o forró era... Isso aí, cara, era de 96 até 2004, por aí, assim. Nessa 2005, assim. Foi aí que o forró estava acontecendo, né? Até chamavam de forró universitário, né? Mas nada mais é do que o forró do Luiz Gonzaga e tal de sempre, né? E aqui em São Paulo, principalmente, começou a ter essas... Tinha o Remeleixo e tinha o Projeto Equilíbrio, que eram 2 casas que começaram com essa história de fazer festas das faculdades ali. E antigamente o Remeleixo tocava samba. E aí o dono teve uma sacada e falou, pô, vamos fazer um forró também. E aí a banda que tocava samba começou a tocar forró, que era o Boi de Lata. Quem era o guitarrista dessa banda é o Barba, que é o do Barbatux. Mas caras que eu trabalhei a vida inteira, o Ricardo Mosca, o Du Moreira, o Leandro Bonfim e o Márcio Forte, caras que estão aí, que eu vejo
toda semana falo, não vejo, mas hoje mais, né? A gente está se falando sempre. E aí esses caras começaram a tocar forró. E aí eles fizeram uma programação de forró, e aí o Eric Pudney, que era o baixista da nossa banda, meu amigão e tal, ele falou, pô, foi convidado, os caras eram amigos dele, falaram, bicho, monta uma banda pra você tocar aí na quinta-feira. Aí, como a gente já se conhecia e tal, ele falou, pô, aí me chamou. Aí quando ele me chamou, a gente formou a banda e falou, meu, vamos pra lá. E eu não sabia também, cara, nada. Eu sabia, pra mim, forró era Gilberto Gil, bicho, e Asa Branca, né? E aí eu fui lá meter as caras, bicho, e a gente criou uma onda de fazer um forró meio com uma cara de rock, porque no começo não tinha sanfona. E era guitarra, baixo, batera, flauta, saxofone e eu fazendo triângulo. E aí, beleza, começamos e tal, né? mas E você cantando, sucessaço, né? Foi. Aí o teu irmão, que é o Pedro Cunha, pianista e tal, tinha acabado de chegar de Berkeley. Ele fez faculdade lá fora e voltou. E quando ele voltou, estava sem trabalho, sem nada e tal. E aí a gente falou, gente, Pedrão, vem pra cá, cara. Faz com a gente sanfona. Ele falou, meu, mas não sei tocar sanfona. Falei, meu, se vira, né? Piano de barriga, né? Piano deitado. Aí ele pegou uma sanfona de uma tia de vocês, eu acho, me lembro. E aí foi, cara. E assim a gente ficou 6 anos lá, assim. Fizemos de tudo, né? Tocamos em todos os lugares. Abrimos show do Alceu Valença. Gravamos no CD do Jair Rodrigues. E isso culminou em 2001, nós gravamos o nosso CD, né? O Tilco Spiniano, que foi um barato, cara. Uma época muito, muito legal, assim. Tudo. Eu tenho esse CD aqui até hoje. Eu também. Tô olhando para ele aqui, até peguei, pô. Achei que ia te mostrar aqui, ó. Ô, Fábio, e além do Tilco Spiniano, do Beatles para crianças, você chegou também a ter outras bandas? Ou tocou com algum outro artista? Enfim, teve algum outro conjunto que você participou? Ah, Paulo, olha, eu nunca fui um músico de acompanhar artista, né? Primeiro pela qualidade mesmo, assim, sabe? Não era um músico de tocar com os artistas. Eu sempre fui um cara de linha de frente, né? Sempre eram os meus, eu era o artista, né? Então, era eu que chamava os músicos para tocar nos meus shows. Então assim, de banda mesmo assim, foi a banda do forró, Tilco Spiniano, e no formato banda mesmo é só ela, porque mesmo o Beatles para crianças é uma coisa muito minha e do Gabriel, né? Que a gente conduz e a banda em si fica meio até num outro lugar, assim, né? Então eu tive muito mais essa coisa de ser os meus projetos e os músicos me acompanharem do que tocar com alguém, né? E agora voltando... Mas eu toquei voltando a falar um pouco do Beatles para crianças, como é que antes, assim, vamos queria falar um pouco antes dessa época que a gente teve que parar, vocês tiveram que parar com os shows. Como é que foi o ano passado, 2019, 2018? Eu acompanho vocês pelas redes sociais e vejo que cada final de semana vocês estão num lugar, vocês estão com casa lotada. Fabio, como é que é essa vida, cara, de viajar todo final de semana e essa intensidade de energia nos shows, porque, enfim, como é que é ser um artista que viaja todo final de semana e faz show numa plateia lotada, e você tem que estar sempre bem, né, cara? Claro que a música faz bem, nem mas... sempre a gente tá. Cara, o Beatles, assim, o Beatles para crianças, quando a gente começou, eu tinha um medo terrível de gigs fixas, porque músicos, como é que os caras vão tocar toda domingo, sabe? E aí a gente, com o tempo, a gente acabou sendo convencido, né? Assim, um ano depois a gente ter começado, lá em 2012, né? A gente já estava em cartaz toda semana. Então, a gente ficava 6 meses em cartaz num teatro.
Aí no outro a gente ficou 1 ano e meio, todo domingo nesse teatro. Aí em São Paulo, isso. Aqui em São Paulo. Aí, no meio dessa temporada toda, começou a aparecer essa coisa de vem tocar aqui no Rio de Janeiro. Tem um show em Belo Horizonte. E eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, isso daí não, é uma coisa que não existia, só para os artistas grandes e tal. E eu fui vendo que existe um circuito, né, de produtores locais, de teatros e eventos e tal, que roda o Brasil mesmo, né? E fui entrando nesse meio, também aprendendo com o trem andando, né? E assim, e aí o que acontece é isso, a gente desde então, cara, nunca mais, assim, a gente só não toca os fins de semana que a gente não quer. Assim, vamos dar férias? Vamos. Aí a gente pega e fala, gente, do dia 12 até o dia 20 não tem show. E não tem porque eu disse não, porque teria, né? Vocês precisam lavar a roupa, né? Arrumar a casa para voltar para a estrada, né? Cara, é uma loucura, né? E, assim, a gente, né, com essa pandemia, a gente tinha, em março, a gente tinha shows fechados até junho. A gente já estava com a agenda toda até junho fechada. E aí, quando veio a pandemia, caiu tudo e tal. Enfim, estamos vivendo isso daí, né? Mas, cara, essa energia que a gente tem, eu acho que, primeiro, é uma coisa que, particularmente, eu adoro fazer. Primeiro que é uma conquista, né? Assim, Paulo, você sabe, você é meu amigo, além de tudo, e tantos anos, né? E chegar nesse lugar onde a gente chegou, né? Que tem muito pela frente ainda. Essa coisa do entrar nesse sistema, né? Nesse roteiro, sempre foi uma coisa. Eu acho que é um desejo de todo mundo, assim, que entra nesse meio, né? E aí chegar nisso, conquistar isso, é muito legal, né? Então, primeiro que é isso, essa energia que a gente tem nos shows é uma energia que é natural, né? Assim, caramba, chegamos, né? Estamos aqui, vamos. E aí a gente começou a perceber que, vamos para Belo Horizonte, vamos, chega aí lotado. Aí no começo a gente ainda falava, cara, por quê? Como assim? Aí vamos para Belém, vamos, meu Deus, chega lá lotado, como assim? E aí foi, cara, lugares inusitados, assim, tipo, a gente foi tocar em João Pessoa, Campina Grande, Diamantina, assim, lugares que você fala, meu, por que esse pessoal tá indo no show, né? Que loucura! E aí, mas enfim, então, e eu acho também, cara, que tem muita coisa envolvida, né? Primeiro, essa coisa da conquista, né? Do prazer de estar ali, né? Mas eu acho que o fato de tocar entre amigos também é muito importante, né? A gente criou um show que funciona, sabe? Assim, Paulo, é uma estrutura de show, assim, um jeitão que dá certo, cara, saca? E assim, e a última coisa, eu acho que tem assim, essa coisa eu e do Gabriel, assim, a gente se entende muito bem, entendeu? Então, essa cumplicidade, assim, ele é meu padrinho do meu filho, sabe? Então a gente, assim, a gente até brinca, quando um tá mal, o outro segura a onda um pouquinho, sabe? Aí acaba contagiando o outro e aí, o negócio volta, sabe? Então, claro que tem fim de semana que a gente chega e fala, bicho, você manda aquela feijoada assim, vai tocar, né? Ai, meu Deus. Ou, sei lá, algum problema, né? Enfim. Mas isso ali na hora, cara, a coisa com as crianças também tem uma magia diferente, sabe? De palco, assim. E então você chega ali, cara, aí você olha, aí você vê uma cena, assim, uma criancinha pequenininha dançando, você fala, nossa. Aí você vê o pai e a mãe chorando, aí você fala, nossa. Aí você vê o avô ali, cara, com o neto. Então tudo isso também vai somando, né? Aí, chega na hora, você fala, tá fácil. Agora tá fácil. Que legal, Fábio. E você falou de lugares inusitados, né? Que vocês já tocaram. Mas qual uma situação inusitada, assim, num show que já aconteceu? Não sei, de uma criança, ou de algum pai, enfim, alguém da plateia fazer alguma coisa muito inusitada que
Enfim, já teve alguma coisa engraçada? Meu, é muita história, né? É muita história. Tem as engraçadas, tem as românticas, tem aquelas que são mais assim, né? Mas, sei lá, a gente fica classificando os shows, né? A gente sempre brinca com futebol, né? A gente gosta de futebol, né? Então a gente vai tocar num lugar e fala, bom, e aí, hoje foi... Quanto foi hoje? 2-2? Tipo, show, como é que foi o show hoje? Hoje foi 4-0 para nós, né? Foi um showzão. Mas, cara, nós já tocamos numa feira aqui no Parque da Água Branca, numa feira do MST, cara. Beatles na feira, né? E aí a gente foi pra lá, falou, vamos, né? E chegamos, cara, antes do nosso show, cara, teve uma apresentação dos Índios, sei lá onde, super legal, mas aí uma coisa super rústica, assim, né? Uhum. E antes do show tinha umas músicas assim de a terra, conquistamos a terra e tal, e os caras todos ali, aí a gente foi fazer um show de Beatles, né? Day Tripper, yeah, e tal. Ninguém entendeu nada daquilo, assim. Nossa. Uma situação engraçada. Mas já teve show que a avó veio com o netinho, dizendo, meu marido acabou de falecer, ele amava Beatles, eu tô aqui com meu neto. Entendeu? Coisas muito legais. A gente já tocou no Graak para as crianças e para as famílias, cara. Foi super emocionante. Assim, né? As crianças subiram no palco, assim, é demais, cara. Sempre tem história, né? Qual foi o maior público que vocês já tocaram? Você cara, sabe dizer? Lembram? Porque vocês passaram por todas as capitais, né, Fabio? Quase todas, cara. A gente tem, assim, não fomos ainda para Alagoas, assim, Sergipe não tivemos, né? Mas acho que quase todos, cara. Não fomos para o lado do Mato Grosso, assim, Goiânia já tivemos, mas Mato Grosso não, Campo Grande. Tem poucos lugares a gente não foi, cara. Assim, realmente a gente, para o pessoal lá do Maranhão também a gente não foi ainda, né? Mas, cara, a gente já tocou, a gente já fez a primeira virada cultural que a gente fez, a viradinha cultural aqui em São Paulo, cara, tinham mais de 7 mil pessoas, assim. Isso foi bem no começo, assim, foi até um estouro, assim, foi a partir dali que as coisas começaram a acontecer e tal, né? Mas a gente já fez eventos abertos, assim, que tinha por aí, assim, acho que não sei, porque a gente faz muito teatro, né, cara? E os teatros, o maior teatro que a gente já fez foi lá na Bahia, o Castro Alves, e tem o Teatro Positivo em Curitiba também, que são 3 mil lugares, né? E o Castro Alves também, acho que é por aí de público, assim, então é uma galera, né? Nossa. Mas não é muito legal, né, cara? Mas os melhores shows nossos são em teatros assim até 1.000 lugares. Porque não é tão grande, as crianças ficam mais próximas, pode levantar, né? Fica aquela farra, porque quando é muita gente assim, dá um medo. Você não pode agitar muito a galera, né? Senão pode dar até um... Tem um teatro que fala, ei, não pode pular, hein? Aí é difícil, aí não poder pular, fala pro Gabriel, né? Não pode pular, hein? Não pode pedir para sair da cadeira, hein? No dia, no carnaval, nós fomos tocar no Rio, né? Aí a moça do teatro falou assim, a gente foi tocar carnaval, Beatles, bloco de carnaval. Nossa. Aí a mulher falou assim, olha, vocês não podem pedir para jogar serpentina nem confete. Eu falei, ué, mas não é carnaval? Entendi. Vocês tocaram Beatles e ritmo de carnaval, é isso? Não. Então, isso é outra coisa, né? No meio dessa caminhada aí, um dos produtores que a gente conhecia e tal, ele falou, Fabio, você não quer tocar no carnaval aqui no nosso shopping aqui e tal? Eu falei, carnaval, cara? Falei, pode ser. Aí a gente começou a adaptar. Então a gente fez algumas músicas em ritmo de carnaval dos Beatles e algumas em rock mesmo. Aí misturavam os Mamães Eu Quero, dessas músicas tradicionais, com as dos Beatles.
Só que isso deu certo, né? Então, que legal, que assim, legal. a gente faz carnaval, cara, uma farra, assim. Esse ano a gente estava montando o nosso bloco para sair o ano que vem na rua. Mas agora eu não sei como vai ser. Eu acho que não sei se vai ser para o ano que vem isso. Mas e eu quero é um projeto que está andando. Como é que está o atual momento de você, o seu momento, né, com a banda, com o Beats para Criança? Eu vi que vocês fizeram algumas lives, vocês estão fazendo live. Assim, conta para mim, até a gente ir caminhando para o final, que eu sei que eu já tomei bastante dos seus, tem que almoçar, o Gabriel tá aí. Mas assim, a gente tem uma live hoje, inclusive. Vocês têm uma live hoje? Conta como é que o pessoal pode acompanhar você e o Beats para Criança na live. Conta esse Então, Paulo, o que aconteceu foi a gente Boa. A gente perdeu, tinha todos os shows, né? Caíram. Né? A gente tinha 3 meses sempre de agenda marcada e tal, e aí com essa coisa toda, todos foram adiados, alguns cancelados e tal. Bom, a gente tem o nosso DNA, cara, é sempre de ser rápido, né? A gente tem agilidade nas coisas e tal. Então, logo de cara, quando veio a pandemia, assim, acho que na semana seguinte a gente já começou a ativar o nosso Instagram, nossas redes sociais, com uma programação diária, né? De vídeo, de coisas, de curiosidades, a gente criou várias coisas, assim, vamos chamar de quadros, né? Para as redes sociais. A gente criou histórias bitomaníacas, a gente criou quiz na casa do Gabriel, a gente criou solos malucos, enfim, 1000 coisas, né? E como a gente sempre teve muito material gravado, a gente conseguiu criar mesmo uma programação, cara, que está até hoje. A gente está indo para a 15ª semana, cara, direto, todos os dias, algum vídeo novo no nosso Instagram e Facebook, né? E aí, no meio disso, começaram a pintar essas lives, né? Então, a gente também entendeu que era uma possibilidade até comercial, né? Então, algumas lives são até pagas, né? A gente conseguiu vender algumas lives para empresas, para shoppings, assim. Inclusive, empresas que a gente tinha shows físicos. Empresas contrataram, então, em vez do físico, vamos fazer no online, né? E aí, como é que funciona? Só para a gente entender. A empresa, ela disponibiliza para os colaboradores dela aquele show online? Como é que é? Isso. Cara, é quase um mundo real, assim. Mais ou menos assim, tipo, lá o shopping, sei lá, shopping X, quer que a gente vá tocar lá. Então eu pego o avião, vou lá e toco no shopping. Agora, na live, eu vou tocar na plataforma do shopping, né? Então, é a base de clientes do shopping, é a divulgação do shopping, quer dizer, é a gente no espaço deles, né? E também a gente fez algumas nas nossas próprias redes também para movimentar e tal, e alguns parceiros. A gente fez alguns shows em prédios, mas isso acabou não andando muito. Acho que os condomínios ainda não são tão organizados, sabe? Para contratar, assim, shows e tal, mas nós fizemos alguns, um deles foi incrível, assim, uma super coisa legal. E agora está começando aqui em São Paulo, e agora está começando a pintar convites para a gente tocar em drive-ins, né? Fazer um show para a galera dentro do carro, né? Que em São Paulo já tá aquecendo bem esse mercado, né? Já. Em julho agora a gente já tem essa live de hoje, aí vai ter um drive-in acho que daqui a 2 semanas, aí no outro Dia dos Pais já tem uma escola, a gente já está começando a reaquecer, né? Mas agora mudou tudo, né, cara? Os cachês mudaram, as tratativas mudaram, né, cara? É um novo mundo mesmo, né? Para nós E o desafio de gravar essas lives, assim, tecnicamente, né, a parte de som, como é que vocês fazem? Vocês têm um estúdio? Vocês já a gente tem Cara, a gente aprendeu, né? Teve que se virar, né? Nas primeiras a gente foi capengando e tal.
Aí quando o nosso técnico de som, né, que é o Murilo, ele manja muito disso, né? Temos muita sorte. Então, ele é uma peça fundamental nessas coisas de transmissão, tanto do som quanto do vídeo. E aí a gente tem um parceiraço, que é o Kaan, uma agência que faz todas as nossas ilustrações e tal. E aí ele cedeu o espaço dele, ele também manja muito. Então, a gente conseguiu, cara, entender rapidamente também como funciona, sabe, esse mundo do streaming, assim, né? Que é um mundo também à parte que agora todo mundo só fala disso, né? Uhum. E no YouTube? Eu já visitei algumas vezes o canal do YouTube do Beatles para Criança, mas eu vejo que vocês estão fazendo live lá também, então como é que é, Fabio? Ou é só no YouTube? Cara, o nosso YouTube... então, nosso YouTube, cara, é uma coisa estranha, não sei, cara. Eu não consigo ainda decifrar, porque o YouTube a gente ainda não engrenou, sabe? Não sei, a gente quis fazer no começo desse canal, a gente começou a fazer uns vídeos meio bobocas, assim, sabe? Aí não pegou. Aí a gente falou, não, também, pô, a gente não tá gostando, vamos fazer uns vídeos mais cabeças. Aí também não pegou. A gente largou mão, deixa o YouTube pra lá, né? Entendi. Mas... tá lá, assim, né? É um dos nossos canais. A gente tem priorizado o Instagram e o Facebook, que são canais, para nós, são mais quentes, né? Tá. A galera é ativa, assim, os nossos seguidores são ativos, né? Eles estão lá, participam, estão sempre com a gente. O YouTube, por enquanto, ainda é um projeto, assim. Vamos ver o que vai acontecer com ele e tal, né? Fabião, queria, finalizando nosso papo aqui lembrando que esse é o podcast Outra Visão de estreia, hein, Fabio? Então vamos começar com o pé direito aqui. Que honra! Essa entrevista maravilhosa que você contou a sua história, eu agradeço demais. Legal. E queria finalizar você falando alguma coisa que eventualmente você queria contar que eu não te perguntei e deixar o recado aí dos canais para como o pessoal consegue acessar, falar com você, prestigiar o Beatles para Crianças, ajudar vocês, enfim. Deixa o recado final, a palavra é sua. Tá bom. Pô, a gente... uma das coisas que no meio dessa pandemia aconteceram que foi muito legal para nós, mais uma conquista, né? Nós temos 2 CDs gravados, né? Mas a gente gravou o nosso primeiro DVD, né? A gente, na verdade, gravou no final do ano passado, ele ficou pronto esse ano, a gente ia lançar ele de um jeito físico, mas daí veio a pandemia e a gente resolveu lançar online. Então, nosso DVD, o primeiro show de rock, está em DVD agora, com a gente tocando ao vivo, viramos bonequinhos, animações, cara, tá incrível. E é uma conquista, né? Assim, a gente agora vai pegar... Tá vendo esse DVD? Como é que é? Como é que a gente... À venda. Ele está à venda online agora, né? Ele tem no nosso site, você consegue ir para o link da compra, no nosso Instagram também, só botar ali o lojinha ali no Instagram que você vai chegar lá. O site é BeatlesParaCrianças.com, certo? É isso aí. E o @BeatlesParaCrianças no Instagram ou Facebook, né? E aí lá tem os links todos e tal, esse é o jeito online, né? Então aí o cara recebe tudo, recebe o link fechado, recebe a capa, o encarte e tal, tem um monte de coisa lá que a gente manda. Entendi. Você compra o acesso ao vídeo. Exatamente. Exatamente. Assim. O acesso ilimitado, assim, né? Então isso é uma conquista, né, Paulão? Uma coisa que a gente batalhou e conseguiu fazer e tal, mesmo conseguimos lançar no meio dessa confusão, né? Aí eu acho que amanhã, viu, cara, a gente deve pegar os DVDs físicos mesmo, né? Pra já começar a vender nos drive-ins, né? Que mundo louco, né? Mas é isso, estamos no BeatlesParaCrianças.com e no @BeatlesParaCrianças, é fácil de achar, a gente está no Spotify, está no Deezer, está nas plataformas digitais, tá facinho, é só botar lá que tem muita coisa nossa por aí espalhada. Inclusive o pessoal que estiver ouvindo o podcast até agora, né? Quando chegar, quando visitar o site do BeatlesParaCrianças.com, vão poder ver o vídeo do encontro do Fábio com o Paul McCartney,
Tem até um encontro com o Ringo Starr. Que Ringo Starr que é esse aí que tá aí? Esse Ringo Starr aí tá médio, hein? Esse Ringo Starr aí. Que uma vez chamaram a gente para tocar numa desses shows Beatle Weeks, né? Que tem. Inclusive foi aí em BH, cara. Então aí em BH tem essa Beatle Week, né? Todo ano eles fazem. E um desses anos eles convidaram a gente para tocar. A gente ficou até com medo, né? Falou, pô, será que nós vamos? O pessoal é tudo cover, né? A gente não é nada cover, né? E, bom, aí falando, vamos lá, vai. E aí, no fim, a galera amou, né? Foi demais. Mas, e esse cara é o cover oficial do Ringo. Mineiro, a gente né? brinca lá. Eu conheci o... Não, cara, esse cara é gringo, viu? Ele é gringo? Não é daí, não. Veio o cover oficial do John Lennon. Os caras da gringa, assim. E esse cara é o oficial do mundo, assim. E aí a gente conheceu, eu botei lá, e o Ringo para tirar um sarro só. Inclusive também aqui no site do BeatlesParaCrianças.com é legal, pessoal, que vocês vão ver várias pessoas famosas, artistas, jornalistas aqui, que deixaram seu relato, né, sobre seu depoimento sobre o Beatles para Crianças. Tem Michel Teló, tem a Astrid, Eduardo Bueno. Tem uma galera. Mó galera aí, uma galera pesada. Tem uma galera pesada aí, cara. A gente sempre pega, sempre que tem um famoso, cara, a gente vai lá e fala, dá um depoimento aí, tal. Kaká, do futebol. Isabela Fiorentino, quer dizer... Um monte de gente. E essas pessoas... Tá bem recomendado. Tá bem recomendado mesmo. E esse pessoal, a maioria tá em shows aí em São Paulo, ou também... Não, cara, a gente... mais São Paulo e Rio, né? Mas muitos depoimentos também tem alguns da Bahia, cara, Porto Alegre, até aí em BH, sim, eu não lembro exatamente quem, mas a maioria em São Paulo e Rio, né, que é onde a galera normalmente mora e tal, mas tem, tendo uma celebridade, a gente vai atrás, fala, dá um alô aí pra nós. Eles foram atrás de vocês e aí vocês também tem que pegar o carimbo, né, cara? Exatamente. Fabio, que legal. Então, vamos finalizar nosso papo e, repetindo aqui, agradecer sua confiança aqui no podcast Outra Visão e agradecer. Deixa o recado final, então, pra galera. É isso aí, galera. Obrigado de vocês terem assistido. Um beijão. Quando passar essa confusão toda, a gente vai se encontrar pessoalmente. Aí onde vocês estiverem, a gente sempre vai continuar fazendo shows presenciais. Paulo, obrigado. Sucesso aí no seu podcast. E, galera, imperdível. Acompanhem, que esse cara aí é ponta firme. Figuraça, sempre. É isso aí, Fabio. Muito obrigado. Um beijo para toda a família. E muito sucesso para você, para toda a família, para a banda. Obrigado, meu. E tá bom. Estamos sempre juntos, tá bom? Beleza, marca nós lá depois. Vou marcar. Um abração para você. Beijo, queridão. Valeu, beijão.